Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje vai sair os dados de IPCA, né? Hoje nós temos aí os nossos dados de IPCA, inflação ao consumidor amplo, certo? O que esperar desse indicador, né? Se o indicador vier abaixo, né, vier mais desidratado do que a galera está esperando, né, do que o consenso espera, a gente pode ver aí as bolsas se animando, né, o nosso Ibovão da massa se animando um pouco mais, até porque reforça o pensamento, né, a expectativa da galera com que o BC possa vir a cortar juros já para a próxima reunião, até porque todo mundo já está precificando isso. Sendo que na quarta-feira saem os dados de inflação também norte-americana. Amanhã saem os dados de inflação norte-americana. Logo em seguida, começa a temporada de balanço das empresas norte-americanas, onde todo mundo está na expectativa de entender o que aconteceu com o lucro das empresas. Então, isso pode fazer com que o mercado fique um pouco mais travado, né? Ontem nós já vimos aí os mercados ficando um pouco mais animados, né, ao longo do dia. Depois, hoje pela manhã, a gente já vê aí a Ásia fechando majoritariamente no campo positivo. Ainda tem os dados que saíram ali na Ásia, né, que acabam animando um pouco mais os investidores, como foi o final da reunião da secretária do Tesouro, Janet Yellen, lá com as grandes lideranças, né, a alta cúpula dos funcionários lá da China, né, do Partido Chinês, aonde eles buscam fazer um laço um pouco mais forte, né, de parceria e ficar numa mesa mais limpa, mais transparente. Isso acaba ajudando também, animando um pouco mais os mercados, porque essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, como eu falei, quando dois elefantes estão brigando, quem sofre é a grama, né? Bom, olhando aí, também ali teve uma pesquisa, né, de uma casa de riscas, que é a Nomura, ela mencionando ali, fazendo uma pesquisa ao vivo, né, com todos os investidores, né, economistas, agentes de mercado que estão ali na Ásia, e todos mencionaram que a Ásia tende a começar um início de ciclo de corte de juros antes mesmo do Fed. Né? Todo mundo fica aguardando quando o Fed vai parar de subir taxas de juros, quando vai parar de fazer o aperto monetário na economia. Sendo que a Ásia segue um outro rumo, né? Porque muitos bancos ali da Ásia começou o aperto monetário antes mesmo do Fed, né? Então a gente vê ali Coreia do Sul, é um exemplo, a Austrália também é um outro exemplo, então já começam a mencionar que essas principais economias da Ásia podem vir a se separar desse ciclo de aperto monetário global, né? Então pode vir a se juntar ao Brasil. Todo mundo fica naquela expectativa quem vai começar a cortar juros antes, porque se o Fed continuar subindo taxa de juros e os outros bancos cortarem taxa de juros, pode ter sim algum problema em relação à moeda, a câmbio, certo? Então, isso tem que ser muito bem estudado, não é simplesmente falar, vamos cortar juros e esquecer o mundo. Muita gente que acaba criticando até mesmo a postura do Campos Neto aqui no Brasil, acaba não entendendo muito bem o que isso pode vir a ocorrer. Por isso que quando os políticos começam a subir no palanque, inflamando a sociedade, a grande sociedade, né, que a maioria, infelizmente, não entende da economia, porque não é uma matéria que deveria ser básica nas escolas, por exemplo. Então, isso faz com que a galera entenda que vamos cortar juros que acabou, ou então bota o Banco Central para imprimir dinheiro que não vai ter mais pobre no Brasil. Não é assim que funciona a economia. Não só a economia no Brasil, como a economia global, beleza? Estamos num país globalizado, certo? Por isso que a gente tem que ficar olhando o mundo todo. Bom, depois dessa pesquisa, né, que pode vir a desassociar tanto a economia das grandes regiões ali da Ásia, né, com a norte-americana, com a dos Estados Unidos, a China também decidiu estender, né, suas duas políticas financeiras apoiando o mercado imobiliário até 2024. Isso pode ser visto com bons olhos, né? O minério de ferro não mexeu tanto assim em Dalian, porém Guindal começa a subir um pouco mais, né, subindo aí na casa de 1,8%. Isso a gente já vê as ADRs das mineradoras lá no pré-market nos Estados Unidos subindo forte, né, subindo acima de 1%. As casas de riscas já começam a recomendar
algumas, né, recomendando Vale aqui no Brasil. Então, isso pode vir a trazer um alívio para as mineradoras no nosso Ibovão da Massa e, consequentemente, trazer o nosso Ibovão da Massa para cima, né? Lembrando que o nosso Ibovão está ali já travetando aquela região de resistência, isso a gente já vai falar. Beleza? Então, esse anúncio do Banco Popular da China foi bem interessante, porque solicita que os bancos também comecem a estender um pouco mais essa cobrança em relação aos imóveis que estão sendo vendidos no setor imobiliário. Então, eles buscam entregar cada vez mais casas populares, né, imóveis populares para a população da China, beleza? Bom, na Europa, a Europa está ali no campo misto, né? Misto não, ele começou até mesmo no positivo, depois ficou misto e agora volta a figurar ali no campo positivo, exceto o Reino Unido, né? Reino Unido que teve a sua taxa de desemprego um pouco mais elevada, sentindo um pouco mais o aperto monetário que aconteceu lá pelo BOE, beleza? Mas está majoritariamente no campo positivo, todo mundo aguardando os dados de CPI norte-americanos que vão sair na quarta-feira e a temporada de balanço, né? Todo mundo vai ficar atento a isso. Então, isso pode vir a trazer mediante o que acontecer, né? Ontem alguns Fed Boys já falaram, né? E não deixaram de mencionar que precisam ainda subir a taxa de juros. O que vai fazer o Fed dar uma pausa nessa subida da taxa de juros? Se o núcleo do CPI vier numa desaceleração que eles esperam, certo? Então, isso pode fazer, sim, que o Fed venha a dar uma pausa ou diminuir o percentual, né, do aperto monetário, né? Diminuir esse ritmo do aperto monetário. Então, todo mundo fica esperançoso que pode, sim, amanhã termos uma surpresa pelo CPI, mas vamos aguardar o dado. Então, o mercado financeiro ele tende, né, a precificar sempre o futuro, expectativa futura, certo? Mas eu gosto de fatos e dados. Por isso que eu falo para a galera do longo prazo, invistam em empresas sólidas, empresas que pagam bons dividendos, empresas que têm bons fundamentos, para você não ficar à mercê dessa volatilidade do curto prazo. O curto prazo, na Bolsa de Valores, na renda variável, ela tem muito ruídos. E ruídos traz volatilidade para os ativos. A volatilidade é bom para quem gira. Para quem gira é bom e até mesmo para você que está montando uma carteira de longo prazo, quando a ação cai. A ação caiu muito, não mudou os fundamentos? Aproveita a oportunidade, caiu 5%, 10%, aproveita a oportunidade e enche o seu carrinho, melhora as suas posições ali, porque você está formatando uma carteira para o futuro, né? Para 10, 15, 20, 30 anos aí à frente, beleza? Bom, olhando o petróleo também subindo forte aí, né? Subindo praticamente levemente positivo, né? 0,40% de alta o WTI. Nós vemos também aqui os treasuries americanos com rendimento negativo, né, galera? Com essa expectativa também, tô otimista, porém não vou deixar de buscar minha segurança, né? Então, não é um risk-off, porque as bolsas não estão numa liquidação, né? A gente vê o S&P ali bastante neutro, 0,16% de alta. A gente vê aí Nasdaq também 0,20% de alta, né? Então, nada muito preocupante. A gente vê o índice VIX, né? Até mesmo cedendo 1,2%, com 15,5 pontos. Então, não tem tanta preocupação assim no mercado, beleza? Bom, vou trazer aqui para vocês agora o nosso quadro, né? Nosso Profit Chart. Vamos lá. Bom, o nosso Ibovão da Massa ele cedeu 0,80%, mas eu quero trazer aqui esse gráfico de correlação entre DI futuro, né? O DI, o dólar, e aqui na ponta alta, né? Subindo aqui, né, na contramão do DI e do dólar, nós temos aí o índice Bovespa, o IFIX, que é o de fundos imobiliários, e o das Small Caps, né, o Small 11. Então, a gente vê aí a correlação, né, negativa que tem entre dólar e DI e os ativos de risco, né, da Bolsa, beleza? Aqui a gente vê que o dólar
e os juros chegaram a recuar, né, um pouquinho mais, né, realizar um pouco mais o que estava na sua queda. Então teve aí uma inclinação, leve inclinação para cima. Aí a gente já vê aqui que também começam a ter uma correção, né? Então ambos a classe de ativos, né, tanto dólar e DI, né, juros futuros, quanto os ativos da bolsa, né? Tanto boa eita ferro, tá embolando tudo aqui. Vamos lá. Tanto as ações e os fundos imobiliários também fazendo um leve recuo aí, que é uma realização, beleza? Bom, olhando aqui o nosso Ibovespa, nosso Ibovão da Massa, ele está, como falei, naquela região onde tem bastante briga, né? Aquela região ali dos 120 a 122 mil pontos, que a gente sabe que tem uma forte resistência. Para ganhar essa região, precisa ter muitos dados ali que vão animar ainda mais os mercados. O mercado levou a nossa bolsa até lá em cima e agora a gente pode ver até essa correção lateralizada, né? Agora, sobre espaço para queda, que muita gente falou, Vini, acho que vai cair mais. Pode cair mais, gente, pode cair mais. Né? E não teria pânico ali se caísse até os 115 mil pontos, 114 mil pontos, que a gente está aí na retração de 50% da FIBO, caindo 114.500 pontos, por exemplo. Certo? Então não tem tanto pânico assim. Mas a gente vê que encontrou. Deixa eu tirar aqui essa FIBO para não embolar a mente de vocês, né? E muito menos a visão. Nós temos aí esse suporte nos 116.500 pontos, né? Ali do nosso Ibovão da Massa. E a máxima ali, né? Vendo que a Bolsa não passa dos 119 mil pontos. Então, vai ficar nessa lateralização. Tem muita questão política que vai acontecendo. Ontem mesmo o Haddad mencionou que hoje vai conversar com o Pacheco, né? Deve se reunir com o Pacheco. O Senado, que agora vai votar toda a questão ali do CARF, ficou para votar a questão do CARF, a questão da reforma tributária, eles pensam em dividir essa reforma tributária, né, para poder fazer a votação ali de uma forma tranquila, e o CARF ficaria para depois do recesso. Como o mercado vai reagir a isso, ninguém sabe. Certo? Ninguém sabe. O mercado busca motivos. Ou motivos para realizar porque está caro, ou motivos para poder subir, né? Para poder comprar porque está barato, né? Ou então está muito animado aí porque vai ter um destravamento no orçamento para 2024. O ponto-chave é déficit fiscal. A gente precisa saber como vai ficar o orçamento de 2024, depois da reforma tributária, depois do arcabouço fiscal e depois do CARF votado. Então, isso tudo vai complementar o orçamento de 2024. Isso vai dar mais clareza para a gente, porque o mercado quer saber o quê? Resolver o déficit fiscal? Está em linha com o que foi planejado, foi proposto lá no início da campanha, depois que o Lula, né, e a sua turma, a sua equipe, começou a se apresentar e apresentar os projetos, está em linha com o que foi planejado? Beleza, então o mercado vai gostar e a gente vai ver a bolsa para cima. Agora, não está em linha, está abaixo do esperado, a gente pode ver sim a bolsa aqui no Brasil realizando um pouco mais. Então, vamos ficar atento a isso, beleza? Bom, dólar futuro aí realizando um pouco mais, né? Mas a sua tendência ainda primária é de queda. A realização, então, ela ocorre na compra, né? Quando a gente tem um ativo que a tendência dele é queda e a gente fala em realização, a gente fala o seguinte: se você está vendido, para você realizar lucro, o que você faz? Você compra. Então, o ativo recua, diminui as suas perdas. O contrário também é positivo, né? Se a gente tem uma tendência de alta, o recuo e a realização é numa venda, beleza? Então, só para alinhar aí o vocabulário com vocês. Bom, vamos agora aqui analisar algumas empresas. Separei aqui 3, mas dá tempo para a gente fazer. Dá tempo. Bom, vamos aqui para o semanal. A primeira que eu trouxe aqui foi BBSE, né? A galera me pediu ali. Nós temos aí uma máxima histórica de BBSE aos R$ 36,31. Temos aqui uma linha de suporte de BBSE, né? O preço não fechando abaixo dos R$ 30, certo? E uma máxima ali de 36.
Hoje, a tendência aqui, a gente vê que está tendenciando a uma correção, né? Perdendo os R$ 30, se perder os R$ 30, tende a vir parar aqui nos 28, que tem uma leve, leve linha de suporte aqui nos 28. Então, entre os 30 e os R$ 28 é uma região que deve suportar bastante aqui, né? Perdendo essa região dos 28, tende a vir brigar aqui nos 25 e encontrar a média móvel aí de 200 períodos, beleza? Bom, olhando oncoclínicas, né, que me pediram, oncoclínicas, então vamos olhar oncoclínicas. Eu até gosto do projeto, né? Gosto do case. É bem interessante, né? Então, e não é uma empresa ruim, não, certo? Não é uma empresa ruim, na minha visão, tá? Na minha visão, não estou fazendo recomendação de compras. O que eu passo aqui sobre oncoclínicas para a galera? Né? Eu já tive oncoclínica na carteira, já tive, mas foi por um momento, não era para o longo prazo, não investi para o longo prazo, então foi simplesmente por um momento que eu tive oncoclínicas. É um ativo que tem um volume financeiro muito baixo, certo? Ele tem um volume financeiro muito baixo, então, para você que queira ter oncoclínica na carteira, minha sugestão: avalie o fundamento da empresa, avalie os fundamentos da empresa, né? O que a empresa pretende, visite as suas instalações, certo? Porque aí você pode sim visitar algumas instalações, entender como é que é atendimento e tal, porque é uma empresa muito nova e com volume muito baixo, muito baixo. Então, para você que quer girar, não vejo uma boa empresa. Agora, se você quer montar uma posição porque acredita no projeto, acredita no case, né, para o longo prazo, beleza, você vai lá. A tendência aqui de oncoclínica, a gente vê uma leve tendência aí de alta, aí uma LTA, uma LTAzinha, ganhando a região dos R$ 11,80, R$ 12 aqui, abre espaço, né, para mais altas na oncoclínica, né, voltar basicamente lá pelo seu preço de lançamento, né? Então, pode vir a subir e ganhar essa região aqui, chegar até essa região. Deixa eu botar aqui, que foi ali os R$ 18, R$ 19, beleza? Bom, a outra é a Vamo. Vamos! Ixi, pronto que ficou essa chamadinha. Vamos estar lateralizada, né? A gente vê aqui porque, enquanto não se resolver a questão de começar a cair a taxa de juros, Vamos é uma empresa que ela tende a ganhar muito com a queda, né? Não só ela, mas como qualquer outra empresa de crescimento. Tende a ganhar bastante com a queda da taxa de juros, né? Que aí dá uma despressurizada no balanço e tudo isso acaba animando um pouco mais essas empresas de crescimento, beleza? Bom, totalmente lateralizada, andando de lado aí já desde janeiro aí de 22, né? De 22 não, desde agosto de 2021, né? Vem vindo aqui nessa lateralização, então tem que ter paciência. Se gosta do case, né, e o volume financeiro já é um pouco melhor do que o da Oncoclínicas, por exemplo, tem um pouco mais de movimentação, até porque divide um pouco ali também com o pessoal que gosta da Simpar. Agora, se você tem Vamos e Simpar, aí você precisa avaliar melhor, né, quem você vai ter na carteira, mas, enfim, cada um com o seu cada um, certo? Bom, se você gosta do case, é uma empresa que, na minha visão, como está batendo aqui na ponta baixa do caixote, a gente tende a ter um corte da taxa de juros, a gente pode ter sim, Vamos subindo um pouco mais. Porém, não deixe de analisar os fundamentos. Então, Vamos, na minha visão aqui, está lateralizada, né? Não tem uma tendência nem de alta, nem de queda. Está andando de lado igual pipa, né? Lembra que a gente tem a pipa lá e ficava soltando, ficava dando de lado, e o que a gente tinha que fazer? Fura do outro lado, para parar de dar de lado. Bom, olhando aqui o portfólio do Ibovespa, nós tivemos aí uma realização aí com Vale, né, de 1,5%, Vale caindo ainda um pouco mais, ficando lá na ponta baixa do caixote, foi o maior volume financeiro. Petróleo e gás ficou ali basicamente sem uma direção única, né?
uns no campo positivo, outros no campo negativo, então segurando um pouco mais, e o setor financeiro que derrubou de fato o Ibovespa. Então foi basicamente materiais básicos e o setor financeiro jogando o nosso Ibovão da massa para baixo, assim como o consumo cíclico, que também deu essa leve recuada, até porque os DIs deram uma puxada, né? Como os DIs puxaram, aí o consumo cíclico tende a sentir um pouco mais, beleza? Bom, olhando agora o calendário de hoje, o calendário de hoje vai todo mundo olhar para o IPCA, né, aqui no Brasil, que sai às 9 horas da manhã. Nós já tivemos ali o sentimento econômico na zona do euro ali por parte da Alemanha, taxa de desocupação do Reino Unido, por isso que o Reino Unido era o único índice, né, na Europa que estava no campo negativo, o restante todo no campo positivo, porque a taxa de desocupação acabou subindo um pouco mais ali, né? Sentiu o aperto monetário, que pode ser até positivo, né? Porque como apertou um pouco mais, aumentou a taxa de desocupação, isso pode fazer com que o BOE na próxima reunião venha a ser um pouco mais leve na subida da taxa de juros, beleza? E logo em seguida nós temos aí mais um discurso do Bullard, né, às 10 horas da manhã, todo mundo vai ficar atento, porque juntando o que os Fed Boys vêm falando, mais o CPI que vai sair amanhã, isso vai dar um rumo melhor para o mercado. De segunda até hoje, o mercado vai ficar com uma agenda esvaziada. Então, mercado com agenda vazia, o mercado fica sem direção, sem tomar uma direção única, beleza? Agora, se o IPCA vier muito bom, a gente pode sim ter uma bolsa no campo positivo. Beleza? Bom, esses foram os recados de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Então, você do curto prazo, agenda vazia, a semana é uma semana fraca, todo mundo está de olho no CPI. Então, aguarde, porque quarta-feira é que pode ter, sim, movimentações. Hoje pode ter uma boa movimentação devido ao IPCA, beleza? Então, fiquem atentos, mas não vão com a mão tão cheia assim. A galera do longo prazo, muitas oportunidades na bolsa, mas as oportunidades você precisa enxergar junto com os fundamentos, não somente preço. Eu traço aqui uma ação ou outra porque vocês me pedem pela DM lá no Instagram, né, para poder fazer mostrar para vocês como é que está a tendência, né? Então, aqui eu só vejo tendência de alta, tendência de baixa ou tendência lateral. Beleza? Mas não deixem de olhar os fundamentos. Tem muita oportunidade na bolsa, é o momento de você construir a sua carteira, mas não deixem de avaliar os fundamentos e conversar com o seu assessor de investimentos, beleza? Se você não tem assessor, não tem conta em corretora, clique aqui embaixo, tem o link aí para abertura de conta na XP, será assessorado pelos assessores da Cashwise, certo? Que terá um atendimento premium, beleza? Bom, então forte abraço pessoal, até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!